Olá pessoal, como implantar sistemas de informação? Que aspectos, que fatores críticos de sucesso estão envolvidos? Esses tópicos e outros vamos abordar aqui na aula de hoje, sobre implantação de sistemas de informação de marketing. Vamos inicialmente contextualizar o processo de implementação de um sistema de informação de marketing. Nesse sentido, é interessante nós resgatarmos aqui o ciclo de vida de um sistema de informação. De forma geral, a implementação passa, primeiro, por uma identificação de uma necessidade. Então, qual seria a necessidade? Melhorar o relacionamento com o cliente? A partir da necessidade, há uma análise sobre toda esta questão inicial. Aí entra o profissional de sistema de informação, resgatando que pessoas estão envolvidas a partir desse problema, que futuramente serão os usuários do sistema. Ainda na análise é identificada o que deve ser ofertado como produto final, um sistema que proporcione informações para o relacionamento com o cliente. Quais os processos que viabilizam isso? Necessidade, análise, vai nos dar um produto, então, vamos dizer assim, seria os principais requisitos para que se atenda a essa necessidade. Uma próxima etapa seria, então, transformar estas necessidades conceituais em uma linguagem mais adequada ao mundo da tecnologia da informação, ao mundo do sistema de informação. Essa etapa nós chamamos de projeto de sistema de informação dentro do ciclo de vida de um sistema de informação. Então, todas essas concepções, todas estas diretrizes iniciais para resolver uma necessidade específica são formalizadas pelas tecnologias, pelas ferramentas de projeto de sistema de informação. Na verdade, esta área na computação e nos estudos de sistema de informação tem evoluído bastante para reduzir o máximo possível naquilo que foi pedido inicialmente pelo usuário, ou para resolver o problema, e no futuro o que vai ser produzido efetivamente em termos de sistema. O que se observou, o que se observa em termos de sistema de informação, o que era mais crítico no futuro, no passado, mas o que já melhorou bastante hoje. Ou seja, ferramentas de metodologia de análise de sistema que venham a possibilitar uma interação com os usuários no sentido de se estabelecer um projeto que tenha um diálogo com o usuário. Agora, esse diálogo não pode ser dentro da linguagem de tecnologia da informação, que é uma linguagem própria, específica, tem os seus argumentos, tem a sua terminologia. Então, esta metodologia tem que se adequar e ser mais apta a uma interlocução com o usuário final da aplicação de um sistema de informação. Isto tenta garantir o máximo possível que o resultado final de um sistema de informação fique adequado dentro dos requisitos iniciais. Assim, muitas metodologias se incorporam para atender este pleito, esta necessidade. Falamos da necessidade, falamos da análise que produz uma concepção, uma ideia e os seus processos que envolvem a necessidade. Falamos do projeto que registra, então, em termos computacionais, o que deve ser desenvolvido. Agora, a próxima etapa do ciclo de vida é construir o software. Ou seja, ainda
se utilizando de recursos da tecnologia da informação, construir o software por meio da codificação da linguagem de computador, daquilo que foi concebido, daquilo que foi projetado. Bem, esta tarefa é feita por programadores de sistemas que hoje estão bem aptos e rápidos até para desenvolverem soluções. Claro, depende do tamanho, do porte do sistema. Mas não devemos queimar etapas. Não devemos sair imediatamente fazendo a codificação, porque aí o risco desta defasagem do que foi pedido para o que está sendo ofertado é muito grande, né? Então, devemos realmente fazer a parte de análise muito boa, o projeto, então a codificação. Bem, a etapa de codificação é a etapa que leva mais tempo, porque na verdade aí nós estamos construindo efetivamente o software a ser disponibilizado no seu formato final. Necessidade, análise, projeto, construção. E aí, após a construção, está apto ao que nós chamamos da etapa de instalação, que envolve o treinamento do usuário, envolve testes finais, testes pilotos, até efetivamente ele poder ser liberado para uma produção final. Essa etapa é importante, porque é aí que o usuário pega confiança no software e aí que moram também algumas dificuldades clássicas, que são as rejeições ou, enfim, o medo de se colocar o software, o sistema em produção. Que, aliás, produção é a próxima etapa. Necessidade, análise, projeto, a sua construção, instalação e, finalmente, produção. Bem, produção é a etapa onde o sistema está sendo utilizado inicialmente, né, de uma forma parcial e depois de uma sua forma plena, a todo vapor. E aí que começam a surgir questões que às vezes se foram esquecidas na parte da concepção. Puxa, esqueci um relatório, esqueci uma função, esquecemos, enfim, um outro grupo de informações que poderiam estar sendo armazenadas em banco de dados. E surgem o que nós chamamos de manutenções para o software. Então, esta é a outra etapa do ciclo de vida, as manutenções. As manutenções elas podem ser caracterizadas de algumas formas. Nós temos manutenções que são manutenções legais, ou seja, são exigências da lei. Mudou uma forma de cálculo de imposto, mudou aí uma diretriz do governo, onde o software tem que ser adaptado para, então, ser disponibilizado novamente para o uso, para a produção. A manutenção legal é uma obrigação. Mudou a legislação, mudaram os processos, então o software também tem que contemplar esta nova característica. Uma imposição externa, uma imposição pela legislação, pela economia e assim por diante. Então, uma categoria de manutenção são as manutenções legais, manutenções impostas pelo governo, impostas pela economia, enfim, pelo mercado financeiro. Uma outra categoria são o que nós chamamos de manutenções corretivas. Ou seja, com todo cuidado em se estabelecer um requisito de um bom levantamento de dados lá no tempo de análise, de um bom projeto, de uma boa codificação, alguns erros ainda podem acontecer, visto que para o software pode ocorrer uma série de condições que eventualmente uma delas não foi contemplada em tempo ainda, tanto de projeto quanto de testes, quanto de própria produção. E aí surge um erro. Bom, esse erro tem que ser corrigido também, né? Então não tem como fugir à correção. Ela não é uma correção legal, mas a função pelo qual um sistema deveria fazer, não está fazendo.
então deve ser corrigido o mais rápido possível. Aí, independente também do porte do erro, ou seja, algum erro pode ocasionar uma parada de uso do sistema. Isso pode ocorrer um prejuízo tremendo para a organização. Dessa forma, uma manutenção cuja ocorrência chamada de manutenção corretiva deve ser sanada o quanto antes. Nós temos uma terceira característica de manutenção. Ela é chamada de manutenção implementativa. Ou seja, não é uma manutenção obrigada por uma legislação, não é uma manutenção obrigada por um erro, mas é uma implementação que veio no transcorrer do uso do sistema, que passa a ter uma nova necessidade. Então, vão ocorrendo o que nós chamamos de um ciclo de manutenção corretivas gradativamente. Mas pode chegar um tempo que esse sistema já está tão remendado, feito uma colcha de retalhos, já tem mais manutenção que propriamente o sistema na sua característica original, que é necessário, vamos dizer assim, desenvolver um novo sistema. Ou, propriamente dito, vamos dizer assim, começar o ciclo novamente. Aí nós temos uma nova necessidade, até porque toda a dinâmica das empresas, das organizações, dos negócios, das relações com os nossos parceiros também se alteram no transcorrer do tempo. Isso exige, naturalmente, novas implementações. A isso nós chamamos, então, de um feedback, um retorno, estabelecendo o ciclo de um novo sistema, novas necessidades e assim por diante, nova análise, novo projeto, uma nova construção, uma nova instalação, um novo uso e o ciclo se estabelece ad eterno, né? Porque as coisas funcionam desta forma no mundo dos negócios. Que, por sua vez, a implementação requer algumas características, alguns fatores importantes que devem ser considerados também nas organizações. Nós temos aí um depoimento muito interessante que você deve observar, que depois nós vamos comentar. Vamos assistir esse depoimento? A literatura de gerência de projetos cita diversos fatores que são relevantes para a criticidade no sentido de sucesso de um projeto, e nós poderíamos citar diversos deles. Mas eu faria apenas menção de 3, considerando um grau de incidência maior e uma importância maior. Primeiramente, há uma clareza na definição dos objetivos do projeto, que quando ligados aos fatores de qualidade, aos determinantes de qualidade do produto, do projeto, venham a fechar exatamente de acordo com a necessidade daquilo que se pretende e daquilo que de fato é preciso se atender dentro de um projeto. Um segundo ponto muito importante está relacionado ao planejamento, e neste eu aplicaria a máxima de não presumir, mas sim antes analisar, onde eu considero que é de fato muito importante atender ao princípio da unicidade de um projeto, dos esforços a serem empreendidos e também do produto do projeto, para que a parte que diz respeito ao planejamento da fase de implantação seja feita de uma forma bastante apropriada, considerando os fatores únicos do projeto em questão. E em terceiro, eu considero de muita importância o apoio e o suporte da alta administração, demonstrando a importância do projeto para que, na fase de implantação, quando então os usuários terão de fato contato com o produto do projeto, esse momento seja tomado por confiança, seja tomado pelos objetivos que são de fato necessários para aquele projeto, mitigando assim os riscos relativos à rejeição e também à resistência
ao novo sistema, ao projeto que está sendo implantado. Este é um ponto muito importante a ser considerado, tendo em vista que as metodologias referenciam o processo de reconhecimento, bem como o processo de elaboração de uma estratégia de abordagem do grupo de pessoas envolvidas no projeto como algo essencial a ser efetuado logo no início do projeto. Mais do que isso, as pessoas devem também conhecer o projeto e devem se sentir envolvidas com o projeto como fazendo parte dele. Eu diria que, inclusive, uma arma muito importante nesse aspecto é um marketing publicitário direcionado às pessoas que estão envolvidas no projeto e, por consequência, também um envolvimento na parte de execução e planejamento, de modo que as pessoas, de fato, venham a fazer parte, a contribuir com o projeto e se comprometam com ele. Como observamos nesse depoimento de Carlos Alexandre, que é um profissional especializado e experiente na área de implantação de sistema de informação, aborda que nós temos outros aspectos que não só os tecnológicos na implantação de sistema, a preocupação com pessoas, com o ambiente geral onde um sistema vai ser utilizado e implantado e utilizado no seu futuro. Para isso, alguns pré-requisitos para a implementação do sistema são necessários, que segue o conceito de solução de problema. Ou seja, nós temos, dentro desse ciclo da solução de problemas, primeiro, a identificação de qual problema deve ser realmente solucionado, levantar alternativas para a solução do problema, identificar a melhor alternativa e aí sim nós implementarmos alternativas. Este ciclo nos leva a não observar apenas uma forma, um caminho apenas de resolver o problema. Ter um esforço de criatividade para poder ter diversas formas de alcançar um problema. Muito bem, um outro tópico importante no contexto de implantação de sistemas de informação de marketing é o tópico de levantamento de necessidades de informação. Neste tópico, vamos resgatar o contexto dos 4 tipos de sistemas de informação de marketing: registros internos, sistemas de apoio à decisão de marketing, inteligência de marketing e também pesquisa de mercado. Muito bem, mas para iniciarmos então esse estudo, vamos ver aí um conceito. Registros internos são os sistemas de gestão integrada que viabilizam as operações da empresa por meio de um gerenciamento integrado das informações. Já a análise de apoio às decisões de marketing se caracteriza por sistemas voltados aos gestores para o monitoramento de informações estratégicas de marketing. Nesse sentido, para cada um destes tipos de informação, nós temos um tipo de levantamento diferente e porque também nós vamos ter um usuário diferente. O sistema de registros internos são informações operacionais. Então, os levantamentos deverão ser feitos para os usuários de sistemas que tratam do ciclo do pedido, que tratam da produção, que tratam da gestão financeira do ponto de vista operacional. Os sistemas de apoio a decisões de marketing são usuários, os gestores de marketing, os assessores, os assistentes, que devem tomar informações e decisões a partir de estatísticas, a partir de indicadores de desempenho gerencial. Já a inteligência de marketing, nós trabalhamos nos 2 sentidos. Precisamos ter o nosso corpo de equipe operacional para captar informações e também os usuários, gestores, que vão fazer as correlações para
propor decisões e ações de estratégia de marketing. E pesquisa de marketing está no contexto similar à inteligência de marketing, ou seja, também nós temos usuários que serão levantadas informações do ponto de vista operacional e usuários do ponto de vista gerencial também. Na sequência deste estudo, de implantação de sistemas de informação de marketing, nós temos um tópico muito importante, que é o envolvimento das equipes de marketing e pesquisa. O envolvimento das equipes, de forma geral, em qualquer atividade, para qualquer resultado, é essencial. Para as ações de sistema de informação de marketing e pesquisa, não é diferente. Envolvimento e compromisso é essencial. É o que ilustra um trecho de um filme que nós vamos ver agora. Este trecho mostra um entrosamento na equipe num jogo de futebol. Entrosamento de todos. No fundo, esse é o objetivo, esse é o desafio no estágio de desenvolvimento de sistema de informação. A integração do time técnico e do time do quem vai receber o sistema. Vamos dizer assim, que nesse caso seriam usuários de sistema de informação de marketing, equipes de marketing como um todo, equipes de qualquer área da empresa. Agora, também nós temos alguns estágios diferenciados de maturidade em termos de marketing nas organizações. Nós podemos caracterizar em algumas organizações onde o marketing simplesmente é entendido como departamento de vendas. Nesse caso, ele vai puxar muito para a abordagem do ciclo comercial propriamente dito, esquecendo de ações que possam fortalecer marca, podem fortalecer relacionamentos, podem estar fortalecendo outros aspectos, outras funções pertinentes ao marketing. Nós temos um outro perfil que nós chamamos que é um departamento de vendas com funções auxiliares de marketing. Ainda nesse sentido, já começa a se falar sobre marketing, porém, o apelo é apenas comercial, apenas vendas, onde o foco do resultado comercial é o principal para a organização, custe o que custar. Na evolução dos estágios dos usuários do sistema de marketing, nós temos departamentos de marketing separados, ou seja, nós temos uma área de marketing fazendo tudo na empresa e as responsabilidades pela ação de marketing é só daquele setor, daquela área, daquele departamento. Ora, soubemos que, pelo conceito de marketing, isso não funciona, não é responsabilidade de um setor único, né? Porém, vamos dizer assim, alguns estágios de algumas organizações que usam o sistema de informação têm esta característica. Um outro estágio é o estágio que nós chamamos de um departamento moderno, um moderno departamento de marketing. Nós podemos observar já que há essa interação, o departamento de marketing é o que norteia as ações, é o animador, é o divulgador das questões de marketing na organização. Empresa eficaz em marketing. Esta é uma outra característica de usuários do sistema de informação que tem como seu foco principal orientado ao cliente. E assim, o sistema de informação, não só de marketing, mas todo o sistema de informação, todos os módulos da empresa, tem que ter essa característica de estar possibilitando um melhor relacionamento, um melhor suporte de informação e serviços ao cliente. E um outro estágio é o chamado de empresa baseada em processos e resultados, que é o processo mais moderno, mais avançado, onde busca, a partir do antes de estar trabalhando ou se implantando sistemas, rever todos os processos organizacionais e os processos das empresas estarem orientados realmente para ações eficazes e resultado geral da empresa. Nesse sentido, podemos entender que um processo de atendimento ao cliente, ele transpassa por todas as ações, todos os sistemas que possibilitam
estar proporcionando este resultado final. Ou seja, não é a responsabilidade de uma área específica, mas é a responsabilidade do processo. Este é o estágio onde, modernamente, as empresas se espelham como benchmark, ou seja, o desafio a ser perseguido. Num outro sentido, nós temos também um tópico importante a ser abordado, que é a necessidade do gerenciamento de mudanças das pessoas envolvidas no processo. Em qualquer situação, sempre a implantação do sistema, ele causa algum impacto, alguma incomodação, que é tirar o estágio de acomodação das empresas ou das pessoas no processo. E aí nós debatemos com o que nós chamamos de reações a mudanças, impactos às mudanças, que prejudicam muito e talvez é o maior prejuízo no processo todo de implantação de sistemas de informação. A isso tem o que é chamado no conceito de ciclo de pessoas, que nós vamos ver agora o conceito. Para Tadeu Cruz, a mudança de qualquer ponto passa por 4 estágios: a rejeição, o boicote, a aceitação e a cooperação. A rejeição é uma atitude passiva diante da tentativa de evitar que as mudanças ocorram. Quando a postura passa para ativa, ou seja, quando alguém passa a ter atitudes negativas com relação à mudança, estamos na fase de boicote. Passada essa fase, entramos na aceitação, onde a mudança passa a ser vista como algo necessário, que trará benefícios ao processo. Essa fase precede a de cooperação. Na fase de cooperação, a mudança será implementada por usuários ativos, que ajudarão os usuários menos cooperativos a se adaptarem ao novo sistema. Você gosta de mudanças? Você tem reação a mudanças? Olha, de forma geral, podemos dizer que o comportamento das pessoas passam no primeiro estágio a ser reativos a qualquer tipo de mudança. E este comportamento não é diferente no processo de implantação de sistemas de informação. No primeiro momento, há uma rejeição a qualquer tipo de mudança. Bom, é meio natural isso, porque se o sistema, em termos de implantação, for encarado apenas como uma implantação tecnológica, fatalmente esta rejeição inicial vai ter um impacto, vai ter uma intensidade um pouco maior. Agora, se nós tratarmos o envolvimento do usuário quanto mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento de um sistema, nós já começamos a reduzir este impacto de reação a mudanças. É evidente, nós somos reativos a tudo aquilo que nós não conhecemos. Neste sentido, a implantação de sistema de informação tem que resgatar o apoio, o envolvimento das pessoas, dos usuários envolvidos, o mais cedo possível, para passar, ou mais rápido, do estágio de rejeição, do boicote, para uma aceitação. O boicote, muitas vezes, acontece sim. Puxa, será que esse sistema vai tirar a minha ocupação, vai tirar o meu emprego, ou a minha área de conforto? Então, por meio de envolvimento dessas pessoas críticas no estabelecimento de como vai ser o sistema futuro, quais benefícios esta pessoa ou as pessoas envolvidas no processo vão ter em relação à implantação do sistema, então a percepção de que, puxa, esse sistema realmente vai ter vantagens no meu processo diário, na minha rotina de trabalho e para a organização como um todo. Então a passagem para o que nós chamamos, então, da aceitação. A aceitação de que
o sistema vai ser produtivo, sim, não só para o indivíduo, mas para a organização. E dessa forma se conclui esse ciclo que é o que mais se almeja, que é o comprometimento das pessoas no contexto da implantação, saindo da rejeição para um comprometimento no ciclo de implantação do sistema. Agora, há algumas regras que nós podemos estabelecer nesse sentido. Primeiro, não assuste o usuário com termos tecnológicos, com questões muito alheias ao que o próprio usuário entende. Chame ele realmente para o processo. Uma segunda regra, alie-se a quem for favorável às mudanças. Ou seja, nós precisamos de reforçadores em termos da ideia de que o sistema vai ser positivo para a organização. Às vezes, pelo contrário, você identifica pessoas chaves que não se alinham e tragam para o processo, para, em vez de ser um atirador de pedra na vidraça, ele passa a ser um dos contribuidores no desenvolvimento do projeto. E uma terceira regra, ressalte as vantagens do novo sistema. O que o novo sistema vai ter, então, de fatos positivos para o indivíduo, para o processo e, principalmente, para os resultados finais da empresa. Até porque a empresa, tendo resultados positivos, os colaboradores, os funcionários podem ter também benefícios nisso, visto que, cada vez mais, quando se fala em resultado nas empresas, há também uma distribuição desse resultado. E o compromisso das empresas, não só em sistemas, mas nos resultados da empresa, passam a ter isso. Benefícios no ganho da rentabilidade, nos ganhos efetivos da empresa. Se todos ganharem com os resultados da empresa, por que não, então, implementar novas melhorias? E, nesse sentido, por que ser reativos a mudanças? Pense nisso e contribuem muito na implantação dos sistemas da sua empresa. Como dicas de estudo para essa aula, recomendo o livro Princípios de Sistemas de Informação, dos autores Ralph Ster e George Reynolds, da editora pioneira Thomson Learning. Nesta obra, tem um capítulo específico que aborda os fatores críticos de sucesso na implantação de sistemas de informação. Bem, consulte, boa leitura e bons estudos!